tempo está corrido, eu cheguei um pouco atrasada, então eu não vou pôr hino. Eu já vou entrar direto na mensagem. Eu estava lá em casa preparando esta mensagem para trazer para vocês. E eu creio que é uma palavra de Deus para abençoar suas vidas, para abençoar seu coração. É uma palavra de alerta, de despertamento. Eu quero ler com vocês no livro de Mateus, capítulo 2, versículo de 1 a 3, que diz: E tendo nascido Jesus em Belém da Judeia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo: Onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos a adorá-lo. E o rei Herodes, ouvindo isto, perturbou-se, e toda Jerusalém com ele. Um abraço a todos vocês que estão aí nos assistindo. Me perdoe por não falar os nomes. E depois de uma quarentena de 40 dias realmente lá fora da cidade, lá no sítio, agora estamos aqui de volta, alegres para compartilhar a palavra de Deus com vocês. Amém? Deixa aí no vídeo, aí no Facebook, a sua palavra. Deixa uma palavra de estímulo, compartilha esta mensagem, que Deus possa falar ao coração de todos. Muito bem, o tema da minha mensagem é três atitudes em relação ao nascimento de Jesus. E você? Qual é a sua? Aqui nós lemos no livro de Mateus um fato ocorrido quando do nascimento de Jesus. E ao estudarmos o nascimento de Jesus nos evangelhos, nos deparamos com algumas atitudes que nos chamam a atenção, que nos leva a uma reflexão de pessoas que estavam ali naquele contexto do nascimento de Jesus. O nascimento de Jesus, como todos nós sabemos, do Messias prometido para Israel, foi amplamente predito pelos profetas nas leis de Deus. Moisés escreveu sobre eles, Isaías foi o profeta que mais testemunhou, que mais profetizou sobre a vinda do Messias. Então havia muitas profecias, havia muitas passagens na Torá, na lei, que mostravam o nascimento de Jesus Cristo. Mas mesmo assim, o nascimento dele sendo predito amplamente pelos profetas, sendo um acontecimento muito esperado pelos judeus, pela nação de Israel, mesmo assim, quando Jesus nasceu, causou reações diferentes, atitudes diferentes nas pessoas da época. Hoje, nós vivemos um outro contexto. A Bíblia, as profecias, a palavra de Deus, ela nos mostra que Jesus vai voltar, que Jesus muito breve vai vir a essa terra novamente. Naquela época estava predito o nascimento dele como homem para reinar sobre Israel. Agora nós vivemos ouvindo falar que Jesus vai voltar. E a Bíblia diz que ele vai voltar para buscar um povo separado, zeloso e escolhido, um povo chamado igreja, corpo de Cristo. E a minha preocupação nesta manhã, ao analisar o nascimento de Jesus, é trazer para vocês uma reflexão sobre isso. Essas pessoas tiveram essas atitudes quando do nascimento de Jesus. E eu, como igreja, e eu como pessoa, e eu como família, eu estou esperando Jesus, eu estou aguardando a chegada dele. Vamos estudar um pouquinho daquela época para nós nos adaptarmos a hoje. Embora o povo judeu aguardava ansiosamente a vinda do Messias, nós vamos verificar que esse povo que aguardava por ele, que desejava que ele viesse, não se preparou para recebê-lo. O profeta Isaías, entre outros, foi enfático ao anunciar detalhes sobre o nascimento de Jesus, para que as pessoas pudessem identificá-lo quando isso acontecesse. Isaías contou onde ele ia nascer, a situação em que ele ia nascer, a cidade, qual o contexto do nascimento dele.
contou sobre a personalidade dele, sobre a aparência física dele, sobre o ministério dele, deu muitas características e detalhes que o povo poderia olhar e saber: Jesus nasceu. Esse é Jesus, porque tudo se cumpre nele. Mesmo assim, nós vamos ver que até os estudiosos da lei, os escribas e fariseus, os religiosos da época, os sábios da época, até eles não acreditaram, não reconheceram a pessoa de Jesus, não reconheceram nela as evidências proféticas de que ele era o Messias prometido. Se você ler lá no livro de Isaías, capítulo 7, por exemplo, no versículo 14, vai dizer que ele nasceria de uma virgem. Se você ler em Mateus, de 1 a 18, vai dizer que ele nasceria na cidade de Belém de Judá, de Belém da Judéia. Depois, se nós lermos Isaías, capítulo 9, por exemplo, versículo 6, nós vamos ver citando vários nomes pelos quais Jesus seria conhecido. Miqueias, capítulo 5, versículo 2, fala sobre o lugar que seria em Belém. Mateus, capítulo 2, versículo 4 e 6, mostra que os escribas sabiam que o Messias nasceria em Belém. Então, eles sabiam dessas evidências da sua vinda. Não era um povo que estava ignorante em relação à situação. Mas, mesmo assim, nós vamos ver que as atitudes dessas pessoas eram atitudes de loucos, de nécios, de pessoas que não conheciam. Vejamos alguma atitude dessas pessoas por ocasião do nascimento de Jesus. A primeira pessoa que vem ao palco, ao cenário do nascimento de Jesus, é Maria. A Bíblia vai nos dizer que ela era virgem, que ela estava noiva de José e que ela morava lá na região da Galileia. E um anjo aparece para ela e diz para ela que ela foi escolhida por Deus para gerar o filho dele, para gerar Jesus. Nós vamos ver em Maria, diante dessa situação tão estranha, que nunca tinha acontecido antes, ela, uma menininha, uma jovem ainda saindo da adolescência, embora com certo conhecimento dessa profecia, dessa promessa de Deus, quando o anjo diz para ela que tinha conhecimento da espera pelo Messias pelo povo de Israel, ela se prontificou. A atitude dela foi de fé e de obediência. Ela creu na palavra do anjo e se colocou à disposição para estar a serviço da chegada do reino de Deus. Nós vamos ver lá em Lucas, capítulo 1, versículo 38, que Maria vira para o anjo e diz: eis aqui a serva do Senhor. Ela se colocou como alguém a serviço de Deus. Se ofereceu para cumprir o propósito que Deus queria para a vida dela, para que o Messias chegasse, para que as profecias se cumprissem. Ela diz: faça-se em mim segundo a tua palavra, segundo a palavra de Deus na boca do anjo. Quando nós estudamos isso, nós vemos que Maria foi uma mulher de quem Deus se agradou. Deus chama Maria para usar o útero dela, para usar a vida dela e gerar Jesus, porque Deus se agradou de Jesus, de Maria. Como é bom saber que Deus se agrada de nós, pelo menos em alguma área da nossa vida. Deus olha para nós e nos escolhe, nos agrada e se agrada de nós, porque Ele conhece o nosso coração. Aí nós vamos ver que Maria foi uma mulher de quem Deus se agradou dela. A segunda coisa que eu vejo aqui é que Maria era uma mulher submissa à vontade de Deus. Ela punha em risco a sua própria vontade. Ela punha em risco os seus próprios sonhos, os seus próprios projetos, para ser submissa à vontade de Deus. O que é ser submissa? É estar debaixo da missão de alguém. E Deus estava colocando ela debaixo da missão dele, que era a missão de
trazer um Salvador ao mundo, um Redentor para a humanidade. E Maria se submete a essa missão de Deus. É uma mulher bem-aventurada entre as mulheres. Ela não é uma mulher bem-aventurada acima das outras mulheres. Não. O anjo diz, bem-aventurada és tu entre as mulheres. E é bem-aventurada porque agradou ao Senhor. E agora ela se dispõe a servi-lo. Uma mulher que não olhou para as circunstâncias. Maria poderia ser morta, poderia ser acusada de adultério, poderia ser apedrejada, poderia ser abandonada por José e não ter mais o casamento. Muita coisa poderia ser expulsa de casa pelos pais. Muita coisa poderia acontecer com Maria. Aos olhos dela, ela poderia perder muita coisa para se colocar em obediência ao que Deus escolhera ela para fazer. Mas ela foi uma mulher que, apesar dessas circunstâncias que a cercavam, ela cria na promessa da vinda do Messias e se coloca à disposição de Deus para ser o canal da vinda dele, para ser o meio através do qual ele pudesse nascer nesta terra. Foi uma mulher que não olhou para a circunstância, mas engrandeceu e se alegrou no Senhor e não em si mesmo. Ela diz, a minha alma se alegra no Senhor. Eu me sinto honrada pelo Senhor. A segunda personagem que nós vamos ver aqui é a de José, o noivo de Maria. A Bíblia vai nos mostrar que José era um homem íntegro, era um homem temente a Deus, era um homem religioso, era um homem trabalhador, digno, muito bom, acima da média. Mas José, diante da circunstância que Maria traz para ele, de dizer que está grávida, sendo que eles nunca tiveram tido relação sexual, ele fica em pânico. José entristece, angustia sua alma. Por um momento, ele não tem a mesma conexão com Deus que Maria teve. Ele não se lembrou das promessas da vinda de Messias e que nasceria por uma virgem judia. José não se lembrou disso. Ele teve medo de ter sido traído, medo de um aparente adultério, medo da opinião pública. Ele ainda questionou, eu vou divorciar ou eu vou abandoná-la secretamente? Ele decidiu abandoná-la secretamente porque ele era íntegro, ele não queria difamá-la. Mas aí nós vamos ver que o anjo aparece para ele em sonho. E aí nós vamos ver uma segunda atitude de José. Se no primeiro momento ele teve medo, ele teve insegurança, ele teve dúvidas. No segundo momento ele teve obediência total. A Bíblia diz que o anjo aparece para ele. E apesar do medo, apesar da circunstância, José também aceita a vontade do Senhor para a vida dele. Ele atendeu a voz do anjo, assumiu o filho, criou Jesus como se fosse seu próprio filho. Foi pai, deixou a marca de um pai terreno na vida de Jesus. Tanto que Jesus foi chamado de carpinteiro, porque ele aprendeu a profissão do pai, né? Ele teve coragem apesar dos medos, assumiu responsabilidade sobre essa família que estava nascendo agora. A terceira pessoa que eu quero analisar, vou correr porque o tempo não vai dar, é Herodes, o rei, quem reinava em Israel, o Todo-Poderoso. A Bíblia vai nos dizer aqui na passagem que eu acabei de ler para vocês, que os magos, os sábios do Oriente, vieram para adorar Jesus e foi conversar com Herodes. Quando ele chega diante de Herodes e conta que é nascido o rei dos judeus, nós vamos ver que Herodes, ele sente medo, mas agora não é medo da opinião pública, ele tem medo de perder o poder, medo de perder o trono. Ele é soberbo, ele só pensa nele mesmo, arrogante, prepotente. A própria Bíblia vai nos dizer que ele fica irado. E ele tenta ludibriar os sábios e diz, ide, olhai onde está o menino, depois vem me traz a notícia, para que eu também vá e adore.
O texto que eu li diz que tanto Herodes como toda Jerusalém ficou em alvoroço com a notícia. Aquele povo esperava, tinha promessas bíblicas, promessas proféticas de que Jesus nasceria, mas quando sabe que isso vai acontecer, entra em polvoroço. Não se conformam. Não vai buscar na palavra de Deus as evidências daquilo que está sendo anunciado. Herodes teve medo de perder o trono. Isso está em Mateus capítulo 2, versículo 3 a 8, 16 a 18. Ele planejou matar Jesus, ele não queria que alguém o substituísse. Ele não entendia o teor das mensagens proféticas. A quarta pessoa, o quarto tipo de atitudes que nós vamos ver aqui é dos religiosos e sábios judeus. Esse povo, os líderes religiosos, os sábios que estudavam a lei, eles tinham a responsabilidade, o papel de saber. Eles deveriam anunciar, era tarefa deles. Mas eles estavam tão envolvidos no seu viver diário, na sua vida acomodada, no bem-estar social que eles estavam vivendo. Estava bom tendo Herodes como governo, para eles estavam, para a população não. E eles estavam acomodados ali com a situação, foram negligentes, não foram estudar as profecias, não foram conferir as evidências. Pelo contrário, eles se tornaram céticos, se colocaram na posição de inimigos de Jesus, foram soberbos, não atentaram para os acontecimentos proféticos que estavam acontecendo, os sinais que Deus havia dado através das profecias, não se voltaram para as profecias para estudá-las, estavam acomodados e despercebidos, foram pegos de surpresa. Jesus nasceu. Há outras pessoas e pior do que isso, os religiosos, além de ter sido pegos de surpresa, eles ainda foram usados por Herodes, pelas pessoas interessadas da época, em desfavor a Jesus. Eles foram os maiores causadores da morte, da perseguição, da crucificação de Cristo. Mas a quinta classe de pessoas que eu vejo aqui são os próprios magos. Por isso que eu comecei a leitura da palavra contando o fato dos magos. Esses magos, eles não eram judeus. Eles moravam em terra distante, tinham outra fé. Contudo, eles eram estudiosos da palavra de Deus. Era uma palavra dada para os judeus, mas eles criam nela e a estudaram. Olharam atentamente para datas, para sinais, para evidências. Foram atentos, foram crédulos, isto é, creram, deram crédito. Foram e vieram, e eles disseram, nós viemos para adorar. Eles não disseram que vieram visitar uma criança, eles vieram adorar o rei dos judeus. Ele diz para Herodes, porque é nascido o rei dos judeus, e nós viemos adorá-los. Eu acho tão lindo que eles vieram com tanta convicção, com tanta fé, com tanta certeza, que eles prepararam presentes, trouxeram presentes para Jesus. Quanto tempo durou esta viagem? Quantos dias, meses talvez, eles ficaram peregrinando para chegar a Belém e encontrar o menino Jesus nascido? Foram pessoas que estudaram, que buscaram evidências, que atentaram para os acontecimentos da sua época, que estavam atentos aos acontecimentos do mundo, aos sinais nos céus, tanto que a Bíblia diz que eles eram astrólogos, estudavam os astros, as estrelas, e eles dizem, tem uma estrela que está nos guiando do Oriente até aqui. Eles ficaram evidentes aos sinais na terra, mas também aos sinais dos céus. Foram em busca para fazer parte dessa história. Não era judeu, mas queria fazer parte da história do rei dos judeus. Vieram para adorá-lo. Vieram e trouxeram presente e presenteá-lo. E aqui eu quero trazer para o contexto atual, porque o meu tempo já acabou. E hoje? Como estamos?
do jeitinho que tinha promessas bíblicas, profecias bíblicas, que Jesus nasceria. Há promessas do próprio Jesus, há promessa nos evangelhos, há promessa em Apocalipse, há promessa nas profecias de que Jesus voltará. Ele virá a essa terra pela segunda vez, que muito breve ele vem buscar um povo. Na primeira vez ele veio para nascer, morrer e ressuscitar. Mas agora ele vem para nos buscar. E a minha palavra nesta manhã é a seguinte: estamos prontos para ouvir a voz de Deus e obedecer? Deus está falando conosco através da sua palavra. Deus está falando conosco através dos sinais, através dos acontecimentos desta terra. Estamos prontos para ouvir e obedecer a voz de Deus como Maria, custe o que custar? A dar a nossa cara ao tapa e dizer: eu creio, Jesus está vindo. Será que estamos lutando para levar a nossa família para o céu? Estamos abrindo mão do nosso comodismo ou estamos como os religiosos acomodados? Será que estamos temendo os acontecimentos que nos pegam de surpresa? Tem gente morrendo de medo do coronavírus. Ele é uma realidade, ele mata mesmo. Mas Deus está no controle. Se você tiver que morrer, vai morrer. O problema não é se vou morrer ou se vou viver. O problema é para onde eu vou se eu morrer. O problema é se Jesus vier me buscar, eu estou preparada. Na primeira vinda, Jesus veio para nascer. E não estavam preparados para o nascimento dele. Ele foi parar numa manjedoura. Nem lugar para ele nascer havia. Hoje o problema é esse: se Jesus vier, eu vou estar preparada para subir com ele. A minha família vai estar preparada para subir com ele. Será que eu vou ficar temendo os acontecimentos que nos pegam de surpresa? Vou ficar com medo de sair da minha zona de conforto como José? Será que não estamos preocupados apenas com nossos interesses? Como no caso de Herodes, e nós queremos matar essa mensagem bíblica, porque não queremos que Jesus venha, porque a vida aqui está muito boa. Quantos estão assim? Está bom demais desse jeito, Jesus, não precisa vir não. Quantos de nós não estamos displicentes e descuidados como os religiosos e sábios judeus? Tendo a palavra na mão, mas não tendo coragem de divulgá-la. Tendo a palavra na mão, mas não tendo coragem de estudá-la para fazer discípulos. Para implementar o reino de Deus nesta terra e salvar vidas. Será que estamos atentos e preparados para a vinda de Jesus como os magos do Oriente? Os magos levaram presentes para Jesus. E eu quero te contar uma história. Quando Jesus vier nos buscar, é Ele que vai nos trazer presente. É Ele que vai nos presentear. A Bíblia diz que antes de entrarmos no céu, nos ares, nós passaremos pelo tribunal de Cristo, onde vamos ser galardoados, presenteados pelo Senhor. Será que eu estou preparando-me para receber presentes de Jesus? Qual é a nossa atitude em relação às promessas de Jesus hoje? Leia a sua palavra. Olha lá em João 14:1, quando Jesus disse, o próprio Jesus disse: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Lindo, não é? Lá em Mateus 16:27, porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai, com seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. É o tribunal de Cristo. Atos 1:11 diz que quando Jesus ressuscitou e chegou o momento dele ser assunto aos céus, quando Jesus é levado para os céus, os discípulos estão ali olhando e de repente chegam alguns varões e diz para eles: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Este Jesus que dentre vós foi recebido acima no céu, há de vir assim
há de vir, assim como para o céu viste subir. Concluindo a minha palavra, Apocalipse 22, 20 diz: aquele que te testifica essas coisas diz: certamente venho. Amém. Ora, vem, Senhor Jesus. Que Deus te abençoe. Que esta palavra fale de forma muito especial ao seu coração e te desperte para estar atento, porque os sinais estão aí e Jesus está chegando. Um abraço.